Eu não sei se você ainda o reconhece, mas esse daqui é o novo Renault Kwid elétrico. Ele teve uma repaginada, mas eu trouxe ele aqui hoje por um outro motivo completamente diferente. É que esse aqui não é apenas o carro elétrico mais barato do Brasil, ele também é o carro automático mais barato do Brasil. Para você ver como as coisas andam muito doidas quando o assunto é preço de carro. E nós vamos entender o contexto disso daqui agora. Vamos lá. Mas antes de seguir, não deixe de se inscrever aqui no canal da Quatro Rodas e de clicar no sininho para você ser notificado a cada novo vídeo. E apontando seu celular para esse QR Code aqui do lado, você pode assinar todo o conteúdo da Quatro Rodas. Também pode fazer isso pelo link que está aqui na descrição do vídeo. Você aproveita e já confere a ficha técnica inteira desse carro. Desde que o Kwid E-Tech foi lançado no Brasil, lá no comecinho de 2022, mas na verdade no segundo semestre de 2022 foi quando os carros começaram a chegar, mas ele foi lançado no primeiro semestre. Ele é uma variação do Dacia Spring, que é o elétrico de entrada da Renault, no grupo Renault, lá na Europa. E aí esse carro foi atualizado no ano passado, e neste ano a atualização foi adaptada para a Renault, basicamente, especificamente para o Brasil. E aí, por isso, ele tem esse DRL, essa luz diurna, igual a dos Dacia, ao do Dacia Spring. O para-choque também praticamente igual, só não tem um acabamento branco aqui nessas linhas dessa falsa tomada de ar, desse para-choque novo, mas trocaram essa barra aqui. E tem uma coisa que continua, só que para mostrar eu tenho que ir lá na cabine, acionar e abrir. O bocal de carregamento continua aqui na dianteira, e isso é um sinal típico de carro elétrico mais antigo, né? Mas ele, enfim, tem carregamento rápido, até 30 kW, então basicamente qualquer carregador DC é capaz de carregar um Kwid, ainda que na menor potência, mas ele carrega rápido e, enfim, menos de uma hora garante uma carga. Na verdade, em cerca de meia hora você consegue de 20% a 80% de carga, porque ele continua com sua bateria de 27 kWh de capacidade. Então também já te adianto que com uma bateria dessa menor do que de muito carro híbrido plug-in, como por exemplo um Haval H6 PHEV 34, ele consegue rodar até 185 km com uma carga de acordo com o padrão do Inmetro. E aí eu posso puxar, na verdade, mais uma alavanquinha aqui dentro para revelar o motor e boa parte da parte eletrônica do Kwid E-Tech. Mas é melhor você chegar perto de mim e dar uma conferida comigo aqui. Sendo um Kwid, um bom e velho Kwid, é claro que o cofre do motor seria uma adaptação para a construção de um carro elétrico, e é de fato o que eles fazem aqui. Poucos elementos, poucos componentes aqui, na verdade, são iguais aos da versão com motor 1.0 que está nas ruas aí e a gente vê toda hora. O que acontece? Eles colocaram um motor dianteiro, né, um motor elétrico dianteiro aqui, acionando as rodas dianteiras pelos semi-eixos. Tem parte da arquitetura, inversores, carregador on-board, que está justamente aqui já, bem aparente, para ocupar esse espaço. Mesmo assim, sobrou muito espaço e não colocaram uma capa plástica para poder aproveitar isso aqui como um porta-malas dianteiro, um frunk. E a bateria de 12 volts continua de chumbo. E o que acontece? No plano de revisão, agora não há mais isso, mas quando esse carro chegou, a bateria de 12 volts ela entrava no plano de revisão, porque sem a bateria de 12 volts, um carro elétrico não funciona, mesmo tendo uma bateria de alta tensão. Enfim, era uma preocupação que existia, aumentava o preço da revisão, só que agora as revisões que são feitas a cada 10 mil quilômetros basicamente consistem em verificações e troca do filtro de cabine. E a maioria das revisões custam R$400. A mais cara é de 80 mil quilômetros, que troca sim o líquido de arrefecimento, que aí circula pelos componentes elétricos, pela bateria também para manter ela sempre na temperatura ideal, e aí vai para R$800. Conforme você vai perceber ao longo desse vídeo, é um carro para pão duros. Porque, por exemplo, para você recarregar a bateria completamente, você mal vai gastar R$50 e vai rodar quase 200 km, ou até mais.
porque a tendência é que ele seja bem mais econômico na cidade e rode aí ao redor de 230, 250 quilômetros. E as revisões custam R$400. Poderiam ser a cada 20 mil quilômetros, que é o usual, mas é a cada 10. E agora, deixa eu fechar isso aqui, antes que alguém apareça querendo trocar o óleo desse Kwid elétrico. Uma evolução importante está na segurança desse carro, porque eles colocaram não só os sensores de estacionamento dianteiros, já tinha traseiro, já tinha câmera de ré, mas também colocaram uma câmera estéreo para ter sistemas ADAS, para ter assistente de faixa, alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência. Então ele tem uns assistentes de condução que, se você for olhar para BYD Dolphin Mini, para Geely EX2, você não vai encontrar. No caso do Geely, vai encontrar na versão mais cara, que estava sendo vendida a um preço promocional de 120 mil, mas tem um preço de 135 mil reais. Então, isso é um ponto a favor desse carro. Além de ser o automático mais barato do Brasil, por R$ 99.990, ele não vai bater à toa, a não ser que você queira. Não queira. Na lateral, ele não tem retrovisores com cores mais coloridas, como o Dacia Spring. Eles sempre botam esse retrovisor preto. Eles também trocaram as rodas. Antes tinha rodas de liga leve e agora usam calotas, e são calotas exclusivas na comparação com o Dacia Spring. E agora a missão delas é esconder que o Kwid elétrico tem 4 parafusos, enquanto a versão a combustão feita aqui no Brasil tem 3 parafusos. Mas o lado pão duro, ou fácil ou barato de manter desse carro, também pode ser relacionado aos pneus. Um 75/70/14. É daqueles pneus tão fáceis de encontrar que você pode comprar no supermercado, pode comprar um meia-vida no borracheiro, pode encostar num pneu largado na rua e com certeza vai ser dessa medida. É uma das medidas mais comuns e baratas de pneus que existem. E não é um pneu específico para carro elétrico. Até porque o carro não é nem tão pesado, nem tão rápido assim para exigir pneus muito mais eficientes do que pneus convencionais. Então é um bom pneu, um pneu verde, um pneu com sílica para reduzir o atrito com o asfalto, mas é um pneu convencional que seria usado também em qualquer Kwid 1.0. Esse plástico aqui é uma novidade no visual da lateral do Kwid, e é claro que as dimensões não mudam. Ele tem 3,73 m de comprimento e 2,42 m de entre-eixos. É um carro subcompacto, ele é 30 centímetros menor do que um C3 ou 40 centímetros menor do que um Volkswagen Polo. É, na verdade, uma das vantagens do Kwid, né? Ser bem menor do que os seus rivais. A traseira, como você pode ver, ganhou essa barra preta juntando as duas lanternas que tem a luz de posição, pelo menos de LED. Só que, a meu ver, essa barra preta, por mais texturizada, mais larga que seja, ela deixou o carro com um aspecto mais estreito do que seus pouco mais de 1,70 m de largura, obviamente, sugerem. Acho que o design antigo, que é basicamente o design do Kwid a combustão hoje, deixava o Kwid com aquele aspecto que eu lembro que no lançamento lá em 2018 frustrou muita gente, porque quem via o Kwid por foto achava que ele era um mini SUV. E na verdade ele era quase um SUV em escala reduzida. Quando você via, na realidade era um carro bem pequeno. É um carro bem pequeno. E acho que esse elemento de design deixou ele menor, embora não tenha reduzido o tamanho. O para-choque traseiro é novo, tem esses refletores, tem a luz de neblina lá embaixo, e a abertura do porta-malas é um comandinho elétrico. Só que é um comandinho que dura pouco. Então você tem que meio que segurar, tem que ter a manha, senão você não consegue abrir, tem que ser naquele segundinho. E aí nós chegamos ao porta-malas, que tem os mesmos 290 litros de qualquer Kwid a combustão elétrico. Dongfeng também, que tem um monte de clone desse carro. E se você rebater o banco, o assento, né, o encosto do assento dianteiro, você chega aos 1.100 litros. Não é também grande o espaço, mas você consegue levar um fogão aqui. É possível. Só não tem rebatimento 40/60 no banco traseiro de nenhum Kwid. Mas pelo menos esse aqui acompanha o carregador portátil
e eu consigo trocar um pneu. Olha só, isso aqui é coisa rara em carro elétrico. O step é exatamente a mesma medida e a mesma roda da que está montada no carro. Não é em qualquer elétrico que você acha isso, não. Tem que ter roda de aço e tem que ter medida de pneu temporário, praticamente. Só não é tão estreito, mas é um 7.5, né? Outra coisa sem novidades nesse carro é que ele continua com 4 lugares, embora tenha a mesma largura do carro a combustão homologado para 5, mas ele não tem encosto central, nem tem cinto de segurança, que hoje em dia teria que ser de 3 pontos por conta da lei. Eu não sentei desse lado, que é a minha posição, porque ia ficar meio estranho, né? É apertado. Por mais que ele tenha um entre-eixos 12 centímetros maior do que o de um Mobi, o espaço traseiro ainda é reduzido. Mas, assim, encontrando minha posição nesse lado aqui que eu consigo sentar com sobra, a cabine é até ok em se tratando de 4 pessoas, né? A altura do assento é boa, o teto está um pouco distante ainda na minha cabeça, só que também tem outro detalhe, o Kwid elétrico tem 6 airbags em vez de 4. Então, essa parte superior aqui da coluna também é um pouco mais grossa porque as bolsas provavelmente estão ocupando esse espaço. Então eu meio que fico com a cabeça bem rente a essa lateral aqui do teto. E é isso, não tem muito o que mostrar, não tem USB, não tem saída de ar. As portas desse carro são sempre numa lâmina só de plástico que vai se encaixando, não tem nada macio. No máximo esse prateadinho aqui. E tem o pinhelinho aqui para destravar a porta, como se fazia no Gol Bolinha, no Gol Quadrado, muitos tempos atrás. Mas tem um luxo aqui, que é o vidro elétrico. O Kwid a combustão não tem que usar a alavanquinha mesmo, em qualquer versão. E esse aqui tem um sistema. E é na porta, porque o dianteiro você tem que controlar no painel. O painel em si foi onde houve uma grande evolução para o Kwid elétrico. Tudo bem que isso aqui é basicamente um painel de Dacia. Linhas mais horizontais, essas saídas de ar-condicionado que formam um X que é característico demais do design da Dacia hoje. Eles colocam o X em vários elementos, inclusive se você reparar, a dianteira tenta fazer isso aqui com os faróis. Trocaram também os botões do ar-condicionado, agora são botões, comandos eletrônicos. Não é exatamente um ar automático ou um ar digital, mas ele indica na central multimídia a velocidade, a intensidade da temperatura e a posição do ar para você não precisar olhar para cá. Tem 2 portas USB-C aqui, essa é a novidade. Os botõezinhos são aqui, inclusive o vidro elétrico dianteiro é aqui. Eu não tenho comando redundante dos vidros elétricos traseiros, então só lá atrás é possível controlar aqueles vidros. O seletor giratório do câmbio se transformou nesse joystick, que é o mesmo joystick do Kardian. Aquele console mais elevado desceu, tomada 12 volts, está aqui embaixo. Esse negocinho também aparece nesse porta-objetos aqui em cima, é para você colocar acessórios, pelo menos no carro original, pelo menos no Dacia Spring. A Renault não vende esses acessórios no Brasil, porque teria que ser homologado, não é homologado. Mas fica a dica, se você conseguir importar, poderá colocar coisas aqui para ocupar esse espaço, esse compartimento aqui, dar alguma função para isso. A central multimídia de 10 polegadas é nova, muito bonita, boa resolução, legal pra caramba, mas travou comigo 2 vezes. E aí eu descobri que eu posso desligar essa central pelo botãozinho aqui em cima. Aqui em cima também tem os botões de volume para ter um ajuste, um comando físico, embora todo Renault tenha essa alavanquinha para fazer o ajuste, até mesmo o Kwid tem isso. Não dá para dizer que não tem um comando satélite no volante, um comando para você usar sem tirar a mão do volante, mas tem aqui, talvez seja mais útil para o carona descobrir esses botões aqui. Mas é uma central legal, uma central baseada em Android, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, dá para utilizar, dá para ver, controlar funções do veículo. Tomara que não trave, né? Sistema elétrico, como é que tá agora? Carga da bateria, ar-condicionado está consumindo, mas ele não está indicando aqui. A carga está aqui, ó, 46%. E você pode fazer os ajustes de programação de carga, enfim. Aquilo tradicional de um carro elétrico. Aqui dá para fazer controle de funções também. Nada muito complexo, mas também nada muito simples como era antigamente.
É uma boa central, embora tenha travado, picotou som, parou de fazer, não ligou o rádio para meio que sair do Android Auto, enfim. Quadro de instrumentos agora é todo digital, já era digital na verdade, mas agora é todo concentrado numa tela de 7 polegadas, que é a mesma tela que estava sendo usada nos Cardian. Agora as versões mais caras do Cardian tem uma tela de 10 polegadas, mas essa daqui é a mesma de 10 de antes. E esse é exatamente o mesmo volante do Boreal. É aquela coisa de pegar peça na prateleira e ir montando seu carro. Ajuste do retrovisor elétrico fica aqui do lado esquerdo do volante, não é na central. E o ajuste também de altura dos faróis fica aqui na altura do meu joelho e não é elétrico, é um comando que funciona por meio de cabo. É o comando de ajuste de altura mais simples que tem. Só não é tão comum no Brasil, porque no Brasil isso não é obrigatório, mas tem muito país, na Argentina, no Uruguai, por exemplo, é obrigatório você ter esse ajuste. É obrigatório também estar sempre com o farol aceso. Então isso aqui é meio que uma adaptação mais para o mercado europeu, mercados de exportação, não para o Brasil. O Brasil é meio desnecessário. E, enfim, é legal que o porta-objetos dessa porta seja branco para você ver o que está lá, dá uma claridade na cabine, assim como esse acabamento branco aqui ao redor do joystick do câmbio. E é isso, é um Kwid, é um carro simples, feito para ser o mais simples possível, mas que sim, houve uma boa evolução aqui dentro. Não posso falar o mesmo do banco, eu continuo pendurado aqui, mas isso é coisa para falar enquanto estiver dirigindo. E tem um último detalhe, só tem alto-falantes dianteiros. E ficam bem aqui, e se você vê através do para-brisa, você vê que são aqueles alto-falantezinhos pequenos de papel. Pode ser que não dure muito, né? Uma hora vai ressecar, vai estourar, vai ter que trocar. Mas o som não é ruim. O Kwid elétrico só tem 65 cavalos e 11,5 kgfm de torque. Mas se você pisa, ele vai muito bem e dependendo da condição do asfalto, ele até canta pneu, distraciona mesmo. Inclusive, quando você está fazendo a curva e volta a acelerar, tem que ser com cuidadinho, porque o carro está meio inclinado, coisa da suspensão traseira por eixo rígido, e aí o diferencial dianteiro termina jogando a potência, a força, o movimento ali do motor para a roda externa, que não está com aderência. Então isso não é muito legal. A questão é que, por toda a questão de potência, autonomia, é um carro essencialmente urbano e dentro desse contexto é um carro que se vira muito bem. É assim, eu imagino que até pelo fato de ele ter uma bateria pequena de 27 kWh, seja um carro ok para quem tem um carregador lento na garagem. Mas eu acho que ter um carregador é fundamental para usar esse carro, porque a bateria é pequena, então ela vai conseguir recarregar rápido, mas ao mesmo tempo, por ser pequena, você não vai conseguir ficar muito tempo, muitos dias, sem recarregar. 180 km, 185 km que seja, o que o Inmetro divulga, é pouco. Se você dividir isso por 4, vamos lá, 40 km por dia, você vai ter que carregar o carro ao longo da semana. Você começa a rodar na segunda, na quinta-feira você tem que recarregar, porque na sexta você não vai ter autonomia. E uma outra coisa bizarra é que, por exemplo, estou agora com 60% de carga na bateria com uma estimativa de 117 km de autonomia. Se eu chego em 40%, eu tenho menos de 100 km de autonomia. 40% de bateria desse carro é menor do que a reserva, do que o momento de reserva, a autonomia que o Pulse tem na reserva. E isso é meio assustador, você não tem alcance, você acha que você tem uma capacidade, uma quantidade de carga, de energia suficiente, mas na verdade você não tem. Você tem que estar sempre atento. Com 20% de bateria você roda 30 e poucos quilômetros. Então é um carro elétrico que você precisa manter carregado como se fosse um carro híbrido plug-in. Ao mesmo tempo, o consumo energético é muito baixo. Então dá para ir dosando. E melhora se você colocar o modo eco, que aí ele dá uma limitada até na velocidade máxima do carro, mas ele limita um pouco a entrega e aquela questão de destracionar fica meio mitigada. Reduz a possibilidade de sair cantando pneu, porque a saída fica um pouco mais suave. Fica uma saída de carro 1.0 convencional, você tem a sensação de que o carro fica um pouco mais pesado. Mas na verdade não é isso, ele só está limitando a entrega de potência para você ter uma redução no consumo de energia e fazer a bateria render mais. E faz sentido, nesse trânsito que eu estou aqui, vamos lá, dentro de São Paulo você não passa de 90, então
o modo eco é suficiente. E se você precisar da potência inteira, ele mantém o botão do kickdown no final do curso do acelerador. Então quando você pisa e dá o kickdown, ele volta ao padrão normal, fica piscando o eco como se estivesse inativo e pronto. Tem a potência toda entregue ao pedido do seu pé. Agora, suspensão. Suspensão de quid é aquela coisa. Eixo rígido na traseira, limita um pouco o comportamento do carro, ele é um pouco mais saltitante e a carroceria rola em curva. É um conceito, né, a suspensão por eixo rígido em carro com tração dianteira, é um conceito de carro antigo, conceito de época de Opala, de Maverick. Hoje é usado por ser barato, né, por baratear bastante o projeto do carro, mas o carro é firme, por mais que tenha uma bateria aqui embaixo, é firme. Mas ainda assim eu achei o comportamento da suspensão traseira melhor. Você passa uma lombada, a traseira está mais assentada. Pode ser efeito do peso, pode ser efeito de uma calibração de suspensão específica, pensando no contexto de Dacia Spring, mas eu achei melhor do que do carro a combustão. Não é tão desagradável assim. Em resumo, é um carro compacto, ágil, relativamente barato, tem um conforto de você não estar usando embreagem e eu acho, por incrível que pareça, eu acho o Kwid elétrico por 100 mil reais um negócio melhor do que um Kwid Outsider de 85. É um degrau aí considerável de 15 mil reais, mas em se tratando de um carro elétrico e com a melhoria que ele tem na cabine e os sistemas de segurança que ele tem, não é ruim. A questão é que assim, passei 15 mil do que eu ia comprar de um Kwid normal e comprei um Kwid elétrico pelo preço de um Onix, pelo preço de um Polo Track, pelo preço de um Argo. Sim, o custo por quilômetro rodado nesse carro é baixo, mas você pode pensar também em comprar um Dolphin Mini usado, que aí vai ter a suspensão traseira ruim, ou algum outro usado por 90 mil reais, 99 mil reais elétrico, se você faz questão. Porque, e ainda assim, o Dolphin Mini não tem os assistentes de segurança da mesma forma que um Geely X2 não tem na sua versão mais básica. Então, no final do dia, esse carro até tem um pacote de segurança legal para o carro que é. Quem sabe se um Kwid a combustão não tivesse esses sistemas, ele não seria um carro mais interessante, né? Mas, enfim, ainda assim é um carro prático, direção leve, entrega força, muito mais força do que parece, do que na verdade ele tem, aparentemente. E tem toda uma questão de ruído, e na verdade tem uma coisa para te mostrar também. Se eu segurar aqui para o drive novamente, ele tem o modo B, que força a regeneração da bateria. Então não é que ele tem uma função one pedal, não tem, porque esse carro tem umas limitações técnicas, que inclusive ele não tem nem o P, o parking, esse carro não tem. Mas ele consegue pelo menos ter uma regeneração boa para a potência que o carro tem, aumenta a regeneração. Só que na hora que você sente a regeneração atuando, você escuta um barulho de motor elétrico mesmo, um zumbidinho, que não faz em uso normal. Só não espere em modo esporte, modo neve, nada disso. Isso tudo é limitado. É um pouco chato que o vidro elétrico fique no joelho, que eu não tenha controle dos vidros elétricos traseiros, mas não dá para ter tudo, principalmente por 100 mil reais, né? Em resumo, o que um Kwid elétrico é? Basicamente um meio de transporte muito barato de se manter. Não é o tipo de carro elétrico que vai vender por status, por design, por ser elétrico, por ser legal. É o tipo de carro elétrico que pode se vender por ser uma ferramenta. É um carro para, por exemplo, uma frota de representante comercial que vai rodar um tanto, mas essa autonomia é suficiente. Vai rodar meio que na região metropolitana de São Paulo. Porque qualquer manutenção que tiver, no final das contas, vai ser de um Kwid. Vai ser um pneu de um Kwid, vai ser uma pastilha de freio de Kwid. Não tem uma lista de itens que precisam ser trocados, manutenidos em cada revisão. É um carro que só precisa andar
trocar o filtro de cabine, de vez em quando trocar o fluido de arrefecimento, trocar os pneus, que provavelmente do jeito que eles cantam, eles podem ter algum desgaste, embora o carro não seja pesado. Mas, enfim, é um carro extremamente funcional, muito mais silencioso do que qualquer Kwid que tenha motor 1.0 à venda no Brasil, muito mais confortável também. E ainda tem a questão do acabamento, do painel, que é muito mais interessante, acho que até muito mais digno. Por mais que ele seja simplão, é bom que você tenha uma central maior, um quadro de instrumentos que mostre melhor as informações, nichos mais funcionais dentro da cabine. É um carro legal e eu espero que essas evoluções que o Kwid elétrico trouxe sejam estendidas ao Kwid 1.0, feito aqui no Brasil e que custa lá seus 70 mil reais. Na verdade, a distância de preço de um Kwid completo, que já passa dos 80 mil reais, para esse elétrico é mínima. A distância, na verdade, de um carro 1.0, um pouco maior, um Polo que seja, para esse carro aqui também é muito pequena. Para quem não anda muito, esse carro aqui é ótimo. E quem pode carregar também se vira muito bem com uma tomada doméstica, dada a pequena dimensão da bateria. E é isso. Esse é o Kwid elétrico, o carro automático mais barato do Brasil e também o elétrico mais acessível.